Ao vivo aqui na 89, a Rádio Rock, com Biquíni Cavadão. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Aproveitando São Paulo ou já com saudade do Rio de Janeiro? Não, cara, a gente chegou ontem, né? Nós já fizemos o show lá no Carioca. E no Carioca Clube, coincidentemente, aqui em São Paulo. Carioca Clube que não fica no Rio. Exatamente. E ainda não deu pra ter saudade de casa, não. A gente gosta muito de vir pra São Paulo. Eu, pelo menos, eu venho muito pra São Paulo. Eu adoro vir pra cá. A gente, na verdade, tá viajando já há 3 dias, por outro lado, e a gente ficou longe dos filhos no Dia dos Pais, né? A gente teve Dia dos Pais. Nossa, é verdade, Dia dos Pais. São Paulo. Estamos com um filho pequeno, então a gente sente saudade. Esse é um lado que sente muita saudade. E não dá pra levar a família em turnê, né, gente? Não tem a menor condição. Ah, cara. Não, até porque não é esse glamour todo, né? Assim, as pessoas imaginam que vai ficar... acaba o show, viagem. Não são 600 toalhas brancas, 700 pretas? Não, são 40. Gente, falando no show... São algumas fraldas também, se levar a família. Falando no show do Carioca Clube, né, gente? Eu queria saber como é que foi. Eu ouvi muito bem desse show, eu queria saber de vocês. Você ouviu falar bem? Pô, aqui na rádio todo mundo comentando hoje. Foi espetacular. E a gente fica muito feliz porque nós estamos cada vez com um relacionamento mais legal, mais estreito com a cidade de São Paulo, né? Sempre fazendo shows ótimos aqui. Já fizemos esse aqui, já é o 3º show que a gente faz esse ano aqui, né? Eu acredito que sim. E a gente tá fazendo esses shows todos e, assim, recebendo realmente o pessoal com muito carinho. E quando a gente chega num domingo, Dia dos Pais, sabe? A gente chega e vê tudo lotado. Pô, a gente falou, caramba, cara, que presente. Foi muito bonito. Não, e pra tirar a galera de casa no Dia dos Pais, realmente tem que ser a banda que a galera gosta, né? É que a família gosta, então, né? Porque foi assim, exatamente isso. A família inteira foi. E vocês sentem isso? Isso é uma boa coisa que você me lembrou, que tá passando, os pais estão passando pros filhos. A faixa etária do nosso público, hoje em dia, que comparece no show, que é diferente do público que gosta da banda, de quem realmente sai de casa pra ver. Você vê pessoas que acompanham a gente desde o começo da nossa carreira. Hoje em dia estão em casa com filho pequeno, não dá pra sair de casa, ver um show 1h da manhã, como vários shows que a gente faz. Por acaso de ontem foi cedo. E a gente vê que a faixa etária do nosso público é talvez menor do que a carreira da banda. A carreira da banda nós estamos comemorando já 30 anos e a gente vê uma galera de 20 e tantos, a média, né, que eu digo assim, de 20 e tantos, gente de 18, 19, 20 e poucos, muita gente na plateia. Isso é espetacular pra gente jamais imaginaria quando a gente começou lá em 85 a gente chegaria até aqui. A gente pensava nisso, que quando tem 18 anos você não pensa nisso, né? E vocês estão lançando agora, né, o CD duplo, o DVD e o Blu-ray, comemorando 30 anos de carreira. Exatamente, Me Leve Sem Destino. E lançando o Blu-ray, né, gente? Isso deve ser sensacional lançar um Blu-ray. Porque tem uma imagem, um som espetacular. Você vê o DVD é legal, mas quando você bota o Blu-ray é uma imagem espetacular. Fica até difícil depois de voltar a assistir o DVD, cara. Né? Porque eu fico imaginando. É impressionante. É uma honra lançar um show em Blu-ray, né? Porque você tem toda a qualidade, legal, ele quase cara, se sentir dentro do show, né? Legal pros fãs isso também. Exatamente. É muito bom, pô. É um registro, trabalho, né, cara? Isso é um documento do registro da banda e a gente sabe o quanto isso é importante pra banda, o registro de imagem, porque a gente lançou um outro DVD exatamente 10 anos atrás, em 2005, quando a gente estava fazendo 20 anos de carreira, e foi um DVD que impulsionou muito a nossa carreira. Foi uma das coisas que mais impulsionou a nossa carreira, foi esse show que a gente gravou em Fortaleza e lançamos em 2005. E 10 anos depois estamos lançando um outro DVD de Blu-ray, CD. O CD tem 30 faixas, né? Um show bem grande, que a gente faz um apanhado de toda a nossa carreira, de tudo que mais nos representou, como Ted, Zé Ninguém, Vento Ventania, Janaína, Dani, Quanto Tempo Demora um Mês, e incluímos 4 faixas novas, entre elas Livre, que tocou bastante aqui, e agora No Mesmo Lugar. E me corrija se eu estiver errado, mas só faltou agora pra vocês gravarem DVD na região sul e na região norte. Não, no sul, nós gravamos exatamente os 3 foram um em Fortaleza, outro no Rio e outro em Goiânia, né? Então, assim, é meio jogo de war, quem joga war sabe o que é isso. Vocês estão marcando PIN nas cidades. A gente tá fazendo Omsk, Dudim, Caral, né? Então a gente tá fazendo muita coisa assim, mas enquanto a gente tiver, digamos assim, condições de fazer isso, porque no final das contas é um trabalho muito grande você viabilizar um show, por exemplo. E hoje é muito mais difícil do que há 10 anos atrás, e cada vez fica mais difícil, né? Mais difícil, o que você diz? Não, mais difícil, fica mais fácil de um certo ponto. Fica mais fácil, hoje em dia você tem todo um suporte, uma infraestrutura, por exemplo, em Goiânia, a gente conseguiu levar pouca coisa pra lá.
porque já tinha muito do local. Mas o problema é que, poxa, a gente tem que levar em conta que é muita gente trabalhando, que vai ter que muitas passagens, muitas hospedagens. Sai caro. Né, sai caro tudo, entendeu? Muita confusão. É uma estrutura muito grande, né? Exatamente. E vendo o DVD dá pra ver que é uma mega estrutura essa turnê de vocês de 30 anos. E na verdade eu fiz essa pergunta de ser difícil viabilizar, porque hoje em dia é só uma banda, por exemplo, do porte do Biquíni que consegue fazer uma turnê dessa. Você escolher a cidade dessa forma, eu acho que realmente fica pra poucos. Porque o mais normal é você chegar, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, gravar no Rio de Janeiro. Se você mora em São Paulo, gravar em São Paulo. Sabe, você já aproveitar, assim, não tem passagem, todo mundo tá em casa, vai... Mas só que a gente queria muito fazer isso e a gente sabia também que o público presente lá, Goiânia é uma cidade que nos recebe sempre com muito calor, com muita energia, e a gente queria meio que quebrar esse paradigma, sabe? Tipo, a gente já havia gravado o disco de Fortaleza, que todo mundo brincava dizendo, pô, vocês vão gravar disco de rock na terra do forró, e a gente falou, espera só até você ver. E o disco marcou muito, todo mundo, caraca, cara, que público é esse lá? Impressionante, que energia intensa no show de vocês lá em Fortaleza, e a gente repetiu a dose dessa vez na capital da música sertaneja. E sabe o que é legal também? Eu tava falando com esse lance de passar de pai pra filho, o gosto pela banda. Eu faço um programa aqui mais tarde, às 11 da noite, que ele é bem jovem, assim. Tem uma galera de 20 anos, até mais nova que eu, que escuta. E a gente tava sorteando ingressos pro show de vocês, e é impressionante a procura pela galera mais jovem, entendeu? Por isso que eu falo, porque eu comecei a ouvir vocês quando eu tinha, acho que 15 anos. Eu fui num show de vocês aqui em São Paulo. Você se lembra qual? E eu fui num Play Center. Eu não vou esquecer porque foi no Play Center. Esse show foi muito legal, cara. E foi promoção da 89, eu não trabalhava aqui ainda. Esse show tinha uma vantagem. Eu nem lembro, não. Esse show tinha uma... Eu lembro, você não lembra. Esse show tinha uma vantagem que depois eu fechava o Play Center e a gente ficava brincando nos brinquedos por mais meia hora, sem ter fila nem nada. Um parque privativo pra vocês. Aí nisso o produtor da gente foi e comeu, tava com fome, ele foi comendo um queijo Minas. E a gente entrou logo depois, pegamos ele e botamos ele na montanha-russa. E a gente fez 3 voltas na montanha-russa. Na primeira ele tava bem, a gente tava mais um. Aí na segunda ele falou assim, cara, eu tô meio enjoado aqui, eu não tô bem e tal. E a gente, mais um. Aí na terceira a gente começou a gritar, iogurte. Entendeu? Foi uma tragédia completa, ele acabou com coisa. Imagina, o pessoal do Play Center deve ter ficado pé da vida com ele. Falei assim, pô, vou passar a noite agora limpando esses carros aqui. E sabe por que eu gostei? Porque esse show do Play Center me marcou? Porque eu não tinha idade pra ir em show. E como esse show era no Play Center, foi um dos primeiros shows, se não o primeiro que eu vi na minha vida. Caramba, que legal. Porque foi um show que era dentro do parque. Eu falei, bom, nesse eu vou conseguir ir. E aí depois de 2 anos acabei trabalhando aqui, olha só. Biquíni Cavadão, no mesmo lugar. E eu queria perguntar, essa música é composição de vocês, né? Sim, é composição nossa. E como é que foi a história dessa música? Conta pra mim. Na verdade, a gente tem uma coisa do processo de composição ser todo ele feito com todo mundo assinando junto, né? Mas essa é uma música mais do Álvaro Birita, do baterista. E ele que veio com essa ideia, com essa proposta, assim como tem outras músicas que não, que às vezes eu faço com o Coelho, às vezes o Coelho faz sozinho, às vezes o Coelho faz com outro cara e assina todo mundo. Por exemplo, Roda Gigante é uma música que é o Coelho com o Dude, mas no final assinou a banda toda e o Dude. E isso foi uma decisão que a gente tomou logo no começo da carreira, e que foi muito útil, porque ao longo desses 30 anos nós tivemos bons momentos, mas tivemos às vezes momentos difíceis. E foi bom que nesses momentos difíceis o que salvava muitas vezes o final do mês era o direito autoral, que era pago e vinha dividido para todo mundo. Assim, a gente estava meio que no osso, da mesma forma como a gente estava no bife. Isso foi uma coisa que nos uniu muito nos momentos mais complicados. E a letra de No Mesmo Lugar, eu acho que fala um pouco sobre essa coisa de você não ter uma... Às vezes você está querendo encontrar respostas que estão bem na sua frente, sabe? E é um pouco sobre isso, sobre como essa inquietação, essa insatisfação, essa coisa de, tipo, se eu quero uma coisa, na verdade eu quero outra, mas quanto mais você tenta fugir do assunto, mais ele aparece na sua cara. E é um pouco o que a gente pegou, embora todas as canções a gente volta e meia discute, cada um interpreta de um jeito. E o Birita foi feliz nessa música e a gente se tornou dentro do disco, dentro das músicas inéditas. A gente falou, essa música aí tem uma pegada muito pop, sabe? Esse piano que o Miguel colocou ficou bem legal. Então, funciona bem no rádio, né? Funciona super bem. Na verdade, a gente gostou muito de todas as músicas. Essa, Livre, que vocês tocaram. E a gente pretende ainda mostrar para os ouvintes ao longo dessa turnê toda as outras músicas que são justamente Eu Vou Deixar Tudo Pra Trás e Pequeno Romance, que são outras canções bem legais do disco, da parte
de músicas novas. Quer dizer, é uma celebração de 30 anos com passado, presente e um pouco de futuro. São 4 músicas inéditas nesse São 4 trabalho. músicas inéditas. 30 faixas, né? São 2 CDs, um CD duplo. Caramba, bem legal. É bom que vocês têm música pra dar com rodo. Né? Temos, cara, ainda bem. Às Graças vezes a a Deus. gente chega no camarim, aí a gente tá participando às vezes de uma festa que tem mais de uns artistas, chegam, tem que dar uma encurtada no show, porque geralmente a gente faz 1h45 de show. Aí pra gente é um sofrimento olhar no setlist. Nossa, tem que tirar um filho, né? Falar, não, você não vai pra escola. É um sofrimento pra gente. Nossa, deve ser triste escolher. Porque... Demora um pouco pra gente... E um fala, não, tira essa, não, tira aquela. É complicado. Mas, de uma certa forma, a gente não deixa de fazer isso com uma ponta de orgulho, né? Eu queria também perguntar uma coisa, dessas bandas novas que estão surgindo por aí, vocês têm alguma em mente, assim, que vocês falam, não, tô vendo essa banda é muito boa. Eu gosto do Suricato, essa que todo mundo conhece. Legal. Da galera que conhece, eu tenho certeza que o pessoal aqui em São Paulo conhece bem o trabalho do Los Porongas, que veio do Acre, mas que tá, hoje em dia, aqui inclusive eles vão gravar um terceiro CD, e que é uma turma que faz música muito bem. Tanto é que, poxa, não é qualquer banda que resolve fazer um terceiro disco com participação de Dado Villa-Lobos, Henrique Portugal do Skank, e eu também estou participando do disco. Ou seja, é muita gente apoiando a banda porque tem um talento ali, eles têm realmente umas ideias muito interessantes e já fizeram nos 2 discos passados bons resultados. Mas tem gente boa, tem o Seu Zé do Rio Grande do Norte, tem a Mafalda Morfina, que também está centrada aqui em São Paulo, que eu gosto muito da Luciana, participei também do disco da Luciana, cantando uma música. E, assim, tô citando os nomes, né? Mas tem muita gente boa que tá fazendo. O próprio Dude Cardoso tem um trabalho solo muito bom. Gente, pra gente encerrar essa entrevista sensacional, eu queria saber, porque vocês estão há 30 anos trabalhando com isso, e eu vejo que muitas bandas, até mesmo porque a gente trabalha com música, muitas bandas novas até têm potencial, são bandas boas, e elas acabam se desmanchando, 2 saem, 1 sai. Que conselho vocês dão pra essa galera que tá começando agora? Porque a gente quer ver o rock surgir com coisa nova, com bandas novas, e as bandas acabam não durando. Vocês estão 30 anos juntos. Olha, eu vou Qual falar... o segredo? Bom, primeiro, eu sempre seguia essa cartilha. Você ter paciência na baixa e você ter muita humildade na alta. Porque existe uma coisa, às vezes, que quando a banda começa a acontecer, a banda não tem uma noção exata do que é a dimensão do país. E aí você toca aqui em São Paulo, por exemplo, você está lutando para fazer as coisas, toca com bons equipamentos. Aí, às vezes, a banda começa a estourar, na primeira chance que ela tem de tocar, às vezes, numa cidade mais humilde, sabe, que o som é ruim, já começa meio que dar uma esnobada, sabe? E, assim, tenha humildade. Saiba que, poxa, assim, você vai conhecer o país, você realmente vai conhecer o que é o Brasil e que, poxa, nem tudo vai ser perfeito e legal e maravilhoso. A segunda coisa é saber que o objetivo de todos nós é naturalmente fazer com que a nossa música alcance o maior nível de pessoas. E aí um recado que eu dou não só para as bandas, mas para os fãs, sabe? Aceitem essas bandas, aceite a sua banda favorita crescer e ocupar um espaço de um programa bem popular. Eu estou dizendo isso até porque aconteceu uma coisa interessante. Eu participei do Esquenta ontem e muita gente, né, nas redes sociais assim, elogiou o fato de que a gente estava lá, mas criticou o programa. E eu meio que falei assim, não, vocês têm que elogiar o programa por ter colocado a gente. É isso que tem que ser feito. Não, finalmente, né, levar uma banda boa no programa. É uma coisa assim, exatamente. É você falar assim, cara, tipo, se você gosta, sabe, você tem que falar, poxa, ei, vocês têm um programa legal, de grande audiência, etc. Coloca, pô, eu quero ver a Pitty, eu quero ver uma banda tal, eu quero ver o Scalene, quero ver o que for, entendeu? E assim, mostrar que existe público para isso. Os programas hoje de televisão, eles não colocam porque eles acham que não tem público. Mas se o seu público se manifestar e elogiar o programa por estar fazendo isso, ao invés de dizer, este programa é uma porcaria, mas só por causa dele que eu vou assistir, não é assim. Assim, dê força, apoie, porque nós fazíamos Chacrinha, cara, que era um programa que, poxa, a gente entrava no palco, logo em seguida entrava Nelson Ned e depois entrava, sabe, o Chitãozinho Chororó, ele não tinha preconceito com isso. E a gente tem que tirar essa coisa da cabeça para que a gente possa fazer com que o rock esteja mais presente e mais popular, porque as pessoas se lembram da década de 80 como uma coisa legal, mas é porque todo mundo, desde o playboy ao cara mais humilde, todo mundo cantava aquelas músicas. Elas eram populares. Elas eram o que hoje o sertanejo é, sabe? Que toca em tudo quanto é rádio, de tudo quanto é lá, e não fica uma coisa meramente segmentada. Então, é o recado que eu dou, não só para as bandas, mas também para quem curte as bandas. Apoie suas bandas. Isso aí, gente. Queria agradecer demais a presença de vocês. Muito a gente obrigado recebeu o Biquíni Cavadão aqui.
Não só obrigado, como é uma honra receber e entrevistar vocês, uma banda fundamental pro rock nacional, e é muito bom saber que vocês continuem na estrada comemorando 30 anos e que venham 40, 50, tá bom? Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado, espero ver vocês em breve, hein? Poxa, Com muito certeza, obrigado a todo o cara. apoio do 89. Poxa, é muito legal isso. E temos feito grandes shows juntos. Né? Ontem foi um show maravilhoso e espero que a gente esteja sempre se envolvendo em novos projetos e fazendo muita coisa boa. Pode apostar. Obrigado, viu, gente? Exato. Obrigado.